Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, possa vir falar conosco, sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra, uma palavra poderosa para corrigir os nossos caminhos, uma palavra poderosa para nos preparar para receber aquilo que Ele prometeu. Vamos lá? Vamos para a nossa conversa? Como que está o seu coração, meu irmão? Como que está o seu coração, minha irmã? Que Deus abençoe a sua vida, os seus projetos. Vamos lá? E o texto hoje para a nossa breve conversa, para a nossa breve reflexão, encontra-se em Lucas, Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Quero ler com vocês o capítulo 23. Quero ler o verso 32 e depois do verso 39 em diante, para aquilo que o Senhor quer falar conosco. A palavra diz assim, ó: dois outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele, a fim de também serem executados. Versículo 39 diz: um dos criminosos, dependurado ao lado dele, zombava: então você é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso repreendeu: você não teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos crimes. Quero repetir isso. Nós merecemos morrer por nossos crimes. Mas este homem não cometeu mal algum. Então ele disse: Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. E Jesus lhes respondeu: eu lhe asseguro que hoje você estará comigo no paraíso. Eu quero repetir: hoje você estará comigo no paraíso. Glória a Deus, irmãos. Contextualizando rapidamente, creio que vocês já identificaram Jesus pregado com os dois ladrões na cruz. Em Isaías, capítulo 53, versículo 12, diz que ele seria contado entre os rebeldes. E isso mostra a humildade do nosso Deus com relação a nós e com relação a nos ensinar o caminho para irmos morar em uma terra perfeita, uma terra prometida, esse tão sonhado paraíso. Quantos aqui têm sonhado com isso? Quantos têm sonhado viver sem dor? Quantos têm sonhado viver sem as pressões do dia a dia, sem angústia? Somente num mundo sem pecado, porque esse mundo aqui já jaz no maligno. E essa palavra ela vem com a expectativa de colocar a eternidade em nosso coração. Irmãos, eu quero trazer esses versículos humildemente para a nossa vida. Começa no versículo 32 falando: dois outros homens, ambos criminosos, foram levados com ele a fim de serem executados. Lucas faz uma separação, logicamente, de Jesus, colocando os dois como criminosos. Os dois são iguais, irmão. A realidade da cruz, ela nos mostra justamente a justiça de Deus. A justiça de Deus que vem sobre nós. E Deus, irmãos, ele é amor. Mas uma das características, uma das expressões, ou seja, do caráter de Deus, se eu posso assim dizer, é que ele também é justiça. A palavra diz no livro de Salmos que o seu trono é firmado em justiça e verdade. E se Deus fosse injusto, nós jamais poderíamos se ele fosse injusto, na verdade, nós jamais poderíamos ali abdicar de algo que ele nos submeteu. Um dos seus princípios é justamente a lei da colheita e da semeadura. Nós plantamos e nós vamos colher. Independente do tempo, mais cedo ou mais tarde vai se apresentar uma colheita de acordo com as nossas atitudes. E todos nós estamos em dívida com Deus. Precisamos ter essa consciência. O salmista, ele fala, o salmista Davi, ele fala no Salmo 51, versículo 4, ele fala: pequei contra o Senhor, somente contra o Senhor. Eu sei que o Senhor condena o mal que cometi e tem toda a razão em me castigar. O seu julgamento é perfeitamente justo. E Lucas coloca ali dois criminosos. E o que é o crime? Senão somente a transgressão da lei. A palavra não fala o porquê que eles estão sendo condenados, o motivo. Se é assassinato, se é estupro, se é roubo, o que é. Mas de fato eles devem ter cometido mal aos outros ou a si mesmo. E a nossa vida, irmãos, ela é uma dádiva de Deus. A nossa vida é um presente, deve ser considerada assim. Toda vez que nós pecamos, cometemos um ato de justiça.
ou contra os outros, ou contra nós mesmos. E no versículo 39, já seguindo adiante, fala que Lucas relata, fala, um dos criminosos dependurado ao lado dele zombava. Então você é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Eu tô rindo, irmão, mas é de nervoso. Por quê? Porque a zombaria, sabe, essas palavras que tentam nos parar, essas afrontas, aquilo que o inimigo usa para tentar nos desviar do propósito, para nos desviar, vem de alguém que não consegue, de fato, se enxergar. Um dos criminosos, dependurado, eu acho bom essa palavra, dependurado ao lado dele, zombava. Estava na mesma situação, irmão. E o que ele queria? Somente descer da cruz, aliviar. E usando de um artifício totalmente impróprio para o momento, não é verdade? Não reconheceu o rei, não consegue se enxergar, não consegue enxergar a sua dívida, não consegue enxergar aquilo que está acontecendo com ele. E muitas vezes nós andamos assim, não é verdade, irmão? Muitas vezes nós andamos sem olhar a nossa real condição, e tudo que nós queremos fazer é descer da cruz, tudo que nós queremos é que a dor passe, tudo que nós queremos é que nosso deserto acabe, que termine esse vale. Nós sabemos que Deus tem poder e às vezes não entendemos o motivo. Quero ler com vocês um versículo que está em 2 Crônicas, capítulo 36, versículo 16. A palavra do Senhor Deus diz o seguinte, fala assim, mas eles zombavam desses mensageiros de Deus e desprezavam as palavras deles. Aqui precisamos compreender, irmão, quando desprezamos e zombamos de um profeta, naquela época o profeta significava a voz do próprio Deus, assim como Jesus aqui na cruz. Estava zombando de Deus. E hoje também, se um profeta se coloca diante de você, trazendo uma mensagem de Deus, você zomba, se nós zombamos, nós caçoamos, estamos caçoando do próprio Deus. Fala, caçoando dos profetas, até a ira do Senhor se levantou contra o povo, e já não houve mais remédio. Percebe que Jesus não fala nada que esse homem? Sabe por quê, meu irmão? Porque para soberba e por orgulho nós devemos manter desse jeito. Quem não consegue se enxergar é o silêncio que nós damos. Jesus não fala nada com ele. Jesus não responde palavra. Sabe por quê? Porque ele mesmo estava se colocando no lugar de condenação. Ele mesmo estava se atirando com a sua atitude. E isso é o que o inimigo faz. É por isso que nós não devemos agir como eles. Porque aqueles que são usados pelos inimigos para nos afrontar, eles estão cavando a sua própria cova. Cavará uma cova e se enterrará nela mesma. Eu quero repetir. Cavará uma cova e se enterrará lá nela mesma. E nem só de pão o homem vive, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Para esse homem não tem palavra. Para esse homem, o silêncio da condenação de Deus. E assim nós devemos agir, nós devemos andar como o mestre andou. Quem nos caçou, irmão, nós não devemos nos igualar. Olha, a palavra fala, mas o outro criminoso o repreendeu. Você não teme a Deus nem mesmo ao ser condenado à morte. E aqui precisamos entender, irmão, porque o temor do Senhor, eu tenho falado com vocês, ele traça simplesmente barreiras, limite daquilo, até onde devemos ir, até onde será bom para nós e até onde será ruim, até onde Deus estará com nós e até onde Deus não estará. E a palavra temor, eu expliquei, ela é fobeu, respeito, reverência, prestar uma reverência a Deus, entender que Ele é onisciente, onipotente, onipresente, enxerga todas as coisas. E se estamos andando num propósito, debaixo do propósito dele, sabemos que o plano é dele, portanto o obedecemos porque sabemos que o caminho que ele nos faz atravessar é o melhor, mesmo que implique cruz, mesmo que implique deserto, mesmo que implique vales e tempestades, mesmo que implique um espinho na carne que nos faz sofrer tanto. E na caminhada terá espinho, terá morte, mas também teremos ali a justificação por meio dessa cruz, porque é o temor do Senhor o princípio da sabedoria. Então sempre é tempo, enquanto nós respiramos, de mostrar respeito a Deus. Sempre enquanto nós
mostramos. E talvez você não tenha recebido ainda aquilo que tanto pede para Deus e não consegue enxergar as bênçãos, não consegue enxergar nesse momento as bênçãos que Deus lhe deu. E eu quero lhe falar, meu irmão, eu quero lhe falar, comece a contar as batidas do teu coração. Nesse momento, irmão, nós percebemos o respeito e aquele homem identificando o temor. O temor é o princípio da sabedoria. Eu quero ler com vocês um versículo, Provérbios capítulo 10, o versículo 27. Ele diz o seguinte para nós: o temor do Senhor aumenta a duração da vida. Eu quero repetir isso. O temor do Senhor aumenta a duração de sua vida, mas a vida do perverso será curta. E seguindo aqui, ele entra do temor, porque o temor nos leva ao arrependimento. Nós merecemos morrer por nossos crimes. Assim como Davi falou no Salmo 51, versículo 4. Os teus julgamentos, a tua justiça é justa. Nós merecemos morrer por nossos crimes, mas este homem não cometeu mal algum. Irmão, e a partir do momento que nós mostramos respeito a Deus, meu irmão, precisamos entender que o arrependimento ele se faz todo necessário. Eu falei isso e vou falar novamente. Quem transfere culpa e quem não examina a si mesmo, quem não tem a capacidade de fazer uma autoavaliação, aqui ele está fazendo uma avaliação, porque ele tirou o cisco do olho dele primeiro e começou a enxergar os dois. Nós merecemos por nosso crime, mas esse homem é inocente. A palavra fala, irmãos, e ele reconhece ali quem é Jesus, porque a palavra fala em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, que Jesus se fez pecado por nós, e por se fazer pecado ele levou todos os nossos pecados. Ali era o que ele estaria fazendo. E quando há esse reconhecimento, de imediato há crescimento. Por isso que Paulo fala na própria carta de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, para nós examinarmos a nós mesmos. Está falando diante da Santa Ceia, logicamente, mas nós devemos. Irmãos, uma pessoa que tem a capacidade de olhar para si mesmo, ela enxerga o mundo diferente. Quando enxergamos as nossas debilidades, as nossas fragilidades, as nossas inseguranças e os nossos medos, somos capazes de avaliar os recursos necessários que temos em Deus para que, paulatinamente, aquelas fragilidades, aquelas debilidades, aquelas inseguranças e aqueles medos não nos atrapalhem e nem nos paralise mais, até chegando assim como eles, criminosos, a uma condenação, a uma culpa. Em Romanos 8:1 diz que quem está em Jesus, quem está em Cristo, não há mais condenação. E é nesse momento aqui que nós entramos, é nesse momento que Deus se faz justiça por nós, porque quando ele se fez pecado por nós, Paulo fala, para que vocês fossem feito justiça de Deus. E eu quero declarar que você será a justiça de Deus na sua casa, meu irmão. Você será a justiça de Deus na sua casa, minha irmã. Você será a justiça de Deus em sua família. Você será a justiça de Deus no seu trabalho. Você será a justiça de Deus por onde você andar. Deus estará com você, porque Ele sabe que você reconhece o quanto você necessita, o quanto nós necessitamos dele. Olha, e ele fala, mas este homem não cometeu homem nenhum. Então ele disse a Jesus, no versículo 42, Jesus, lembre-se de mim quando vier no seu reino. Eu gosto dessa parte porque ele talvez pensasse, estivesse já até acreditando na volta do Senhor Jesus, remetendo a um reino futuro, a algo que vai acontecer lá na frente. E mesmo que as nossas pretensões sejam, sabe, mesmo que as nossas pretensões sejam futuras, irmãos, devemos reconhecer quem ele é. Ele fala o nome de Jesus, primeiro ele chama de homem, agora ele chama de Jesus, que significa Deus é o nosso Salvador. Nesse momento ele reconhece Jesus como rei, como autoridade até mesmo para o perdão dos pecados. E por isso Paulo fala em Romanos 10:10 que se nós confessarmos o Senhor Jesus com a boca, publicamente, e acreditarmos de todo o nosso coração,
de que ele veio e ele morreu por nossos pecados e ressuscitou dos mortos, seremos salvos. A palavra não fala que ele se torna nosso Senhor, mas ele se torna, o nosso Salvador. Fala que ele se torna o nosso Senhor. E se tornando o nosso Senhor, automaticamente é nos dada a dádiva da salvação, porque ele é Senhor e Salvador. Ele é Senhor e Salvador. E isso é impossível aos homens. Mateus 19, versículo 26 diz que todas as coisas podem ser impossíveis aos homens, mas todas as coisas são possíveis para Deus. Inclusive a remoção da nossa culpa, inclusive a remoção do nosso pecado, inclusive nos condicionar a um lugar de melhoria, até mesmo das nossas próprias debilidades. Então precisamos acreditar. Olha, e Jesus responde, irmão, porque Deus sempre responde a um coração sincero, porque Deus sempre responde a orações daqueles que estão arrependidos, daqueles que não querem viver mais os caminhos que antes levavam à morte. E o pecado, irmão, ele jamais atrasa o salário, ele vem nos dando paulatinamente o seu salário, que é a morte. Ele promete amor, mas ele paga com a dor. E eu quero te falar, meu irmão, porque Jesus lhes respondeu, eu lhe asseguro, eu amo essa palavra, asseguro, segurança, proteção, amor do Pai. Receba o amor do Pai, meu irmão. Receba o amor do Pai, minha irmã. Receba a segurança que venha de Deus, de que você é justiça de Deus. Eu lhe asseguro, é o mestre que está falando. Olha, que você hoje estará comigo no paraíso. Sabe por quê, meu irmão? Porque mesmo que as nossas pretensões sejam futuras, devemos conhecer que Ele é Rei e que Ele pode. Mas quando há rendição e quando Deus identifica no nosso coração a rendição, Deus se assegura, irmão. Deus se assegura de fazer a sua justiça por nós. É Ele que assegura. Nós somos justificados por Ele. Quando nós colocamos... Por isso que eu falo que quem transfere culpa não cresce. Porque quando nós colocamos a culpa em Deus, colocamos no diabo, colocamos a culpa em outras pessoas e não olhamos as nossas próprias culpas, não há justificação de Deus para nós. Eu lhe asseguro que hoje Deus traz para ele, traz aquela visão que ele tinha de justamente de uma pretensão futura, quando o seu reino vier. Não é hoje, é no dia de hoje. Está corrigindo a fé dele, está trazendo a fé dele para o tempo presente. Então ele se encarrega, meu irmão, de fazer, sabe, a justiça para nós. Eu quero ler com vocês Salmos capítulo 130, versículo 107, versículo 7, me desculpe, que diz assim, a palavra do Senhor: povo de Israel, faça do Senhor a sua esperança, pois Ele é rico em amor fiel. A sua salvação jamais terá fim. E por isso Ele lhe colocou ali no paraíso, irmão. Porque e é impressionante isso, junto com o arrependimento, junto com aquilo que Ele tem feito com nós, vem a promessa, irmão. Vem a promessa. E olha o que diz Paulo fala em Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Eu amo essas palavras porque elas trazem vida para o nosso coração. Fala assim, é por causa daquilo que Cristo fez também, todos vocês que ouviram o evangelho sobre as maneiras de ser salvos e creram em Cristo, foram marcados pelo Espírito como pertencentes a Cristo, o qual há muito tempo havia sido prometido. Deixa eu ler na versão... a mesma coisa aconteceu também com vocês. Quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês salvação, vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de proprietário, ou seja, Ele é nosso Senhor. Ele se responsabiliza. Quando lhes deu o Espírito Santo que havia prometido, a promessa, o Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. Irmão, é nesse momento que nós percebemos. Sabe por quê? Além de pagar a nossa dívida, e o que eu vou falar que é muito poderoso, guarde em teu coração, se você não guardou a ministração toda, guarde agora. Além de pagar a nossa dívida do pecado, Ele assumiu uma promessa. E promessa é dívida. Promessa é dívida. Isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos
a sua glória. Promessa é dívida, promessa para Deus é uma dívida, irmão. É uma dívida. E na verdade, todas as promessas, quando nós temos o sim e o amém, já foram cumpridas. E o que nos impede, Alisson, de viver nesse paraíso? O que nos impede de viver justamente essas promessas? O que nos impede? Irmãos, eu gosto de Josué, capítulo 1, versículo 5, ele fala assim, ó, você nunca será derrotado. Eu quero ler na versão Ferreira de Almeida, fala assim, ó, ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Perceba a promessa que Deus dá a Josué, que terá que dirigir um povo diante mão e um povo obstinado, um povo de duro serviço, com duro coração, que deu muito trabalho para Moisés, e ele andou durante o tempo todo e viu as intervenções de Deus com Moisés. Ele viu que Deus foi com Moisés, ele viu que Deus estava agindo, mas ele viu o povo de duro coração. E muitas vezes na caminhada na nossa vida, nós temos promessas, talvez dos nossos pais que não se cumpriram, promessas de amigos, promessas de relacionamentos entre namorado, namorada, esposo e esposa, que não vieram a se cumprir, porque eram simples homens, e nós condicionamos essas promessas na nossa mente pensando que Deus não dará, porque logo a hora que nós entramos no vale da dor, da dificuldade, alguns gatilhos emocionais são acionados em nosso coração, e o que Deus nos coloca no caminho é justamente em conhecimento dessa verdade, para que Ele jamais nos desampara e nem nos deixa na dificuldade. É Ele que nos dá força, é Ele que nos encoraja, e é por isso que você não desistiu da sua boa promessa, irmão. Agora, saiba que só tem um motivo, só tem uma chance dela não se cumprir: se nós desistirmos. Por isso no versículo 9 ele fala, não te mandei eu, esforça-te e tenha bom ânimo. Ó, e a força e o ânimo deve vir ser produzido com nós, em oração com Ele, sempre conversando com Ele. Ele é capaz de fazer isso em nós. Por isso nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. E ele continua falando, não te atemorizes nem te espante, porque o Senhor teu Deus estará contigo por onde tu andares. E sabe qual é a única coisa que pode impedir, meu irmão, de nós não estarmos no paraíso? É se apenas desistirmos. Mas se nós não desistirmos, com toda certeza nós chegaremos do outro lado. E do outro lado tem uma promessa, que é uma dívida de Deus, que já talvez esteja sendo preparada, que talvez Ele esteja te preparando para receber. Não importa, só saiba que, e guarde no seu coração, que o Cordeiro Santo tem uma recompensa por teu sacrifício. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Senhor Jesus. Até uma próxima. Tchau, tchau.